Povo de Deus, tudo bem com vocês? Esses dias eu tava aqui fazendo o estudo, da palavra de Deus, estudando a Bíblia aqui. E eu achei uma mensagem muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Até fiz aqui algumas anotações e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. O título é: O que as pessoas veem em nós? E começa com o verso bíblico de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Que diz assim. Isaías 43, 10 diz assim: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. E aí a mensagem segue dizendo assim: Todos os dias, as pessoas nos veem. São vizinhos, colegas de trabalho, amigos da escola, pessoas nas ruas. Todos notam nossas atitudes, como somos, como estamos agindo nas situações do dia a dia. Apesar de muitas vezes não percebermos, estamos rodeados de pessoas nos observando. Gostando ou não, somos vitrines para o mundo. E o que as pessoas enxergam quando olham para nós? Quando as pessoas vão à igreja, desejam encontrar Jesus, ouvir sobre ele, aprender a respeito dele. Elas fazem isso porque querem algo especial. Quando Jesus se revestiu de humanidade para morrer em nosso lugar, veio voluntariamente, porque nos ama com amor incondicional. Apesar de termos sido criados à sua imagem e semelhança, o pecado estragou a perfeição com que o ser humano foi criado. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Um Jesus egoísta e mesquinho? Será que veem um Jesus orgulhoso, impaciente e mal educado? Ou seria um Jesus glutão e intemperante? As pessoas veem em nós um Jesus insatisfeito com a sua aparência ou desanimado quanto à sua missão? Elas veem um Jesus que balança os ombros e diz: tem nada a ver. Diante de princípios e valores ensinados pela igreja? Será que veem um Jesus que vive fazendo fofoca e falando mentira, que aprecia falar mal dos irmãos ou contar vantagens sobre o que faz se achando melhor do que os outros? Se for um Jesus assim que as pessoas veem em nós, elas têm razão de não permanecerem na igreja. Afinal, um Jesus assim não transforma vidas, não salva ninguém. O Jesus que as pessoas precisam encontrar é um Jesus piedoso, perdoador, temperante, modesto, humilde, amável, com firmeza de caráter e que defende a verdade simplesmente pelo fato de ser verdade. Você já parou para pensar em quantas vezes entramos mal na igreja e saímos da mesma forma? E antes que você me diga que é falta de fé, é importante entendermos o ponto crucial de que a igreja nunca foi, não é e nunca será uma casa mágica para em um instante tudo ser resolvido. O profeta Oséias, ele profetizou algo muito interessante em Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2. Oséias 6, verso 1 e 2 diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará,
para que vivamos em sua presença. Percebeu? Nenhuma solução instantânea. Ou seja, depois de um certo período, Deus lhes daria vida. A liberdade de nossos pecados, dores e problemas é um processo. O profeta não convida o povo a ir ao templo pensando que naquele lugar todos os problemas da nação seriam resolvidos. Porém, nos dá a fórmula para enfrentarmos nossas dificuldades espirituais. E essa fórmula ela se encontra em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Agora imagine, como seria a igreja se todos os membros fossem iguais a você? Se todos orassem e lessem a Bíblia como você faz? Imagine como seria o trabalho missionário se todos os membros da igreja dedicassem o mesmo tempo que você para compartilhar a verdade com o próximo. Como seria uma igreja formada por pessoas iguais a você? Que quadro de igreja você consegue pintar em sua mente? Na verdade, essa igreja de uma só pessoa existe. É você. Às vezes pensamos que as nossas atitudes individuais elas não afetam a igreja como um todo. Podemos pensar da seguinte maneira: se eu não der estudos bíblicos, alguém o fará. E a mensagem será pregada a todo mundo. E em certo sentido isso é verdade. Pois o evangelho será pregado em todo mundo com ou sem o seu envolvimento. E isso está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E Lucas capítulo 19, versículo 40. Lucas capítulo 19, versículo 40, diz assim: Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. A grande questão é que essa igreja formada apenas por mim sempre influencia alguém que está próximo de mim, como meus filhos, o cônjuge, pais, irmãos e amigos. O compromisso com a causa de Deus pode erguer ou destruir pessoas ao meu redor. Se alguém lhe perguntasse, quanto você ama a Deus? Como você responderia? A melhor maneira de responder não é com palavras, mas com uma vida ativamente consagrada à obra de Deus. O que as pessoas veem quando olham para você ou para mim? Nosso dever é seguir o conselho de Jesus que se encontra no Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 e 14. Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Que procuremos buscar e cultivar a cada dia um coração sincero, para que, como resultado disso, sejamos um exemplo com atitudes corretas diante das pessoas, um testemunho vivo de uma vida em harmonia com o assim
diz o Senhor. Eu achei essa mensagem muito importante, né? Porque ela vem trazendo o amor de Deus por nós, né? E a importância de nós nos conectarmos com Deus através do estudo da Santa Palavra de Deus e crescer, né, em Jesus a cada dia e estar sempre vivendo com Jesus, colocando Ele como primeiro, único e melhor na nossa vida e pondo em prática as coisas que a gente está aprendendo, pregando o Evangelho e se dedicando aí totalmente a Deus, apesar dos nossos afazeres, das nossas correrias do dia a dia, né? Mas sempre tirar um momento para estar se conectando, para estar se ali desenvolvendo uma amizade, desenvolvendo o nosso caráter, né? E também crescendo em Deus, né? Crescendo em Jesus, em sua santa palavra. Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um likezão aqui nesse vídeo, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E agora eu gostaria de estar orando por nós. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, demonstrar quão grande é o amor do Senhor por nós. Que o Senhor esteja sempre conosco, mas que, acima de tudo, nossa escolha diária seja sempre estar contigo, Senhor. E nos ajude a cada dia crescer no Senhor e colocar o Senhor como primeiro, único, melhor na nossa vida. E viver uma vida que reflita o seu santo caráter, Senhor. Nos ajude a cada dia estudar a sua santa palavra e realmente ser um testemunho vivo de tudo que o Senhor falou e fez por nós, Senhor. Nos dê excelente restinho de semana, em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês e tchau!